Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Muito bom dia, chegando com o Acorda Vascaínos, em nome da 7K. Uma das maiores casas de aposta do Brasil, agora é parceira do AV. Utilizando a plataforma da 7K, que é 100% autorizada a operar no Brasil, seguindo todas as regulamentações do setor, você vai jogar com tranquilidade, porque vai estar em uma plataforma legalizada e segura. Na 7K você tem saques ilimitados e instantâneos, dinheiro na sua conta de forma rápida e segura. E pensando na sua comodidade, garantimos agilidade em todas as suas transações. Conheça a 7K através do link que vai estar na descrição e também no QR Code que está na tela. Explore as possibilidades e divirta-se. Experimente uma plataforma pensada para a sua diversão, com total transparência, suporte e qualidade. Mas lembre-se, alguns lembretes importantes. O jogo é entretenimento, por isso aposte com moderação dentro dos seus limites financeiros. Jogue com responsabilidade. Apostar pode ser divertido, não é um caminho para dinheiro fácil e, além de ser fundamental, somente para maiores de 18 anos. Jogue de forma consciente apenas com o que pode perder. O jogo é para ser um hobby, não uma renda extra. 7k.bet.br, parceira do canal Atenção Vascaínos. Beleza, galera ligada aqui no Acorda Vascaíno, nesse domingo, dia em que o Vasco entra em campo. Isso mesmo, a bola rola em Belo Horizonte às 4 da tarde para o jogo Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última desse Brasileirão. Acabou a procissão. Hoje finda-se o Campeonato Brasileiro e vamos ter todas as informações referentes a como terminará o Vasco nessa competição. Será que conquista a 9ª, a 10ª, a 11ª ou ficará até fora da Sul-Americana? Vamos falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascaíno, pedindo demais para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link, Ctrl+C, e ir lá nos seus grupos de WhatsApp, Ctrl+V. Aí você espalha para todo mundo, seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Telegram, seus grupos de Facebook, manda todo mundo assistir aqui o Acorda Vascaíno, bater um papo, porque aqui, não sei se você já sabe, mas esse Acorda Vascaíno é uma resenha que a gente tem aqui no canal, eu, Flávio, Jean, Cerdeira, onde a gente emite uma opinião. Logicamente que ninguém é dono da verdade, muito pelo contrário. Aqui a gente faz quase um convite à reflexão. Se você concorda, se você discorda, fica à vontade. Os comentários são abertos aqui para todo mundo poder comentar com respeito e tranquilidade. Educação sempre é muito bem-vindo, até para quem sabe. Eu não emito a minha opinião aqui, você comenta lá embaixo discordando, eu analiso o seu comentário e falo assim, cara, esse cara tem razão, tem um ponto de vista importante para a gente poder também debater. O que eu quero levantar com vocês aqui nesse domingo, dia em que o Vasco entra em campo contra o Atlético Mineiro, é o seguinte: o Vasco divulgou ontem a relação dos jogadores e, para muita gente que já estava esperando, o Vasco manda apenas 5 jogadores considerados titulares para essa partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte.
O goleiro Léo Jardim ficou de fora, o lateral direito Paulo Henrique também ficou, o Cuesta está suspenso, não foi para esse jogo, o Piton machucado também não foi, assim como, por exemplo, o meia Felipe Coutinho, o atacante Nuno Moreira e também o atacante Ryan. Esses jogadores não foram sequer relacionados, então nem viajaram para Belo Horizonte. Dos jogadores considerados titulares, estão na relação o Robert Renan, zagueiro, o Puma Rodrigues, que bem provável ser o escolhido pelo técnico Fernando Diniz para essa partida contra o Fluminense na quinta-feira, primeiro jogo da semifinal, assim como os volantes Barros, Thiago Mendes e o atacante Andrés Gomes. Esses jogadores, sim, foram para Belo Horizonte. Mas olha, a gente trouxe ontem no Arquibancada do AV que o provável time do Vasco será praticamente todo ele reserva para esse jogo. Daniel Fusato no gol, o Tietê improvisado na lateral direita, os Lucas na zaga, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas com o Vitor Luiz escalado na lateral esquerda. No meio-campo, o Hugo Moura, junto com o Matheus Carvalho e o Matheus Cocão, com o Matheus França e o Paulinho de Paula, jogando ali uma espécie de 4-4-2, dependendo da formação do próprio Fernando Diniz, no ataque com David e Verratti. Esse o provável time do Vasco para o jogo de daqui a pouco contra o Atlético Mineiro. O que eu quero levantar essa possibilidade de debate com vocês aqui, nesse Acorda Vascaíno, é o seguinte: o nosso adversário, o Atlético Mineiro, não está envolvido nas semifinais da Copa do Brasil. Então esse é o último jogo do ano para o Atlético Mineiro. E é bem provável, pelas informações que vêm de BH, que o time deve entrar praticamente quase todo ele completo para essa partida. Foi um ano que o Atlético bateu na trave na Sul-Americana, chegando na final e perdendo a decisão para o Lanús, e também no Campeonato Brasileiro ficou ali meio que água de salsicha, chegou a quase chegar ali próximo das primeiras colocações para buscar um G7, G8, mas acabou perdendo jogos importantes nessa reta final e acaba ficando de fora da possibilidade até de buscar um G8. E aí, muito se diz em Belo Horizonte que o Galo tem vários jogadores que devem deixar o elenco para o ano de 2026. Será que essa partida o Atlético terá vontade de jogar? Será que alguns jogadores vão querer aparecer para, por exemplo, continuar no clube? Ou até mesmo mostrar que o futebol nos últimos jogos acabou não sendo o mais correto? Enfim, problema é deles. O que a gente tem que pensar é no Vasco. O nosso adversário na quinta-feira, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense, tem um jogo importantíssimo hoje no mesmo horário, às 4 da tarde, jogando no Maracanã contra o Bahia. Qual é a importância desse jogo? O vencedor desse jogo é bem provável que se consiga garantir na quinta colocação. Consegue não, se o Fluminense for o vencedor, então, já que o Fluminense hoje é o quinto colocado, ele consegue se garantir na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América. Isso é muito importante, porque você acaba não tendo que jogar aquela pré-Libertadores, você já se garante na fase de grupos, já tem uma grana importante. Então, para o Fluminense, o jogo de hoje contra o Bahia é muito importante e decisivo. E o Fluminense não vai poupar jogador nenhum, muito pelo contrário, vai com força máxima. E aí fica a pergunta, porque o Vasco também faz um jogo de certa maneira importante para ele. Contra o Atlético Mineiro, se o Vasco, por exemplo, conseguir um empate, independente de qualquer outro resultado, o Vasco se garante matematicamente na Copa Sul-Americana. E para o Vasco é muito importante você garantir calendário para o ano que vem, além do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ter uma competição internacional é importante para a sua marca, é importante para o seu torcedor, é importante economicamente e, claro, você expor. O Vasco ano que vem vai vestir um novo material esportivo que é a Nike. Seria importante você fazer jogos internacionais, por mais que a gente saiba que o nível da Copa Sul-Americana não é os dos sonhos, não é a Libertadores da América, mas seria importante o Vasco já garantir essa vaga na competição internacional. É óbvio também que a possibilidade de sim se garantir na Libertadores da América através da Copa do Brasil também é importante, mas não é tão certo assim. O Vasco tem que eliminar o Fluminense na semifinal e depois ser o campeão da Copa do Brasil para aí sim garantir a vaga na Libertadores da América. Desses dois passos, o mais difícil é a Copa do Brasil para você ser campeão, até porque hoje contra o Atlético o empate já garante o Vasco na Copa Sul-Americana. Eu não vou debater aqui se o Vasco fez certo ou errado em poupar todo o time para esse jogo contra o Atlético. O que eu quero levantar aqui, essa possibilidade de debate com você que está aí do outro lado, é o seguinte: se o Vasco optou em levar o seu time reserva para esse jogo, o Vasco agora vai ter obrigação, porque o nosso rival de hoje
de quinta-feira vai jogar hoje com o time completo. Então, na quinta-feira, mais descansado, o time tem obrigação de, pelo menos, competir fisicamente contra o Fluminense. Essa, para mim, é a obrigação. De obrigação de vitória é mais complicado, mas de obrigação de competir fisicamente melhor que seu adversário, isso tem. O Vasco vai descansar os seus principais jogadores. Eles nem viajaram para o Belo Horizonte, então tá na hora de que quinta-feira o time entre 100% fisicamente, 100% focado em fazer um ótimo resultado no primeiro jogo. Se vai acontecer o resultado, aí é do futebol. A gente não sabe, mas que pelo menos não faça o pastelão que fez em algumas partidas nessa reta final de Campeonato Brasileiro de sequer competir com o seu adversário. Então o Vasco, descansando seus jogadores, tem obrigação, pelo menos na minha visão, de no mínimo entrar com foco total e com 100% fisicamente para poder garantir, quem sabe, até um resultado importante no primeiro jogo, já que esse jogo da volta já vai ser no próximo domingo, Vasco e Fluminense pelas semifinais da Copa do Brasil. Essa é a minha opinião. E aí, torcedor, você concorda? Você discorda? O que eu quero saber é o seguinte, independente se você acha certo ou errado o Vasco não mandar o seu time titular hoje para Belo Horizonte. Não é essa a discussão. Isso aí fica a critério de vocês também, se quiser comentar, fica tranquilo. O que eu quero dizer aqui é que o Vasco tem obrigação de já ter descansado o seu time praticamente uma semana inteira para o jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Descansou os jogadores, vai apenas fazer treinamentos, já visando o jogo de quinta. Então, para quinta-feira, já que o Fluminense vai jogar com o seu time completo hoje, o Vasco tem pelo menos obrigação de estar bem fisicamente para o jogo de quinta-feira. Pelo menos essa é a minha opinião. E a sua, torcedor? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é fundamental nesse Acorda Vascaíno. E compartilhe também esse vídeo para chamar a rapaziada para bater um papo, trocar uma ideia. Sem problema nenhum, pode discordar à vontade, comenta aqui embaixo, coloque aqui a sua visão com educação, com tranquilidade. Eu posso até rever aqui a minha condição nessa minha opinião. Eu acho que o Vasco, como está descansando o seu time, tem obrigação de entrar quinta-feira 100% fisicamente e buscando resultado. Claro que o resultado é mais complexo de que pedir obrigação disso. Não é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo pelo menos que o time entre focado e bem fisicamente para conseguir fazer um ótimo jogo contra o Fluminense. Se vai vencer, faz parte do jogo. Tomara que sim, mas pelo menos entrar competindo e bem fisicamente, o time tem obrigação disso. Mais uma vez, agradecendo demais a audiência de todos vocês. Daqui a pouco, 10 horas, vai ter o Esquenta do AV com Sérgio Quindes no comando. E claro, Flávio Dias, Cláudio Vini Cerdeira participando também aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de domingo. A gente volta a partir das 2h30 da tarde no nosso pré-jogo e hoje a transmissão aqui no canal Atenção Vascaínos vai ser bem diferente, vai ser muito legal, bem interativa e a gente conta demais com a audiência de todos vocês. E olha, a gente está preparando muita coisa legal para essas semifinais de Copa do Brasil e se Deus quiser, e ele há de querer, o Vasco estará na final e aí, meu irmão, vai ser um show que daremos nos dois jogos, ou em Belo Horizonte ou em São Paulo e depois no jogo da volta no Maracanã, se Deus quiser, com o Vasco campeão. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol!